Saber Direito desta semana traz o direito tributário. Regras, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário estão entre os temas. As aulas são com o professor Marcílio Braz. Olá, seja muito bem-vindo à TV Justiça. Meu nome é Marcílio Braz, eu sou professor de Direito, advogado e mestre em Direito. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as causas de extinção do crédito tributário. Antes de entrarmos na extinção do crédito tributário propriamente dita, vamos fazer então algumas recordações sobre as aulas anteriores e sobre o que nós já estudamos. Nós verificamos que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. Fato gerador nada mais é do que um fato da vida previsto na norma tributária com a capacidade de gerar aquela obrigação tributária. Ou seja, por exemplo, a lei do imposto de renda foi criada pelo ente competente, que é a União, e prevê que as pessoas que oferirem renda devem pagar o imposto de renda. Temos aí uma hipótese de incidência. Caso determinado contribuinte aufira renda, ou seja, ganhe dinheiro, ganhe renda, estará praticando o fato gerador, o fato na vida real que cria uma obrigação tributária. Qual a obrigação tributária? A obrigação de pagar o imposto de renda sobre aquela renda auferida. Essa obrigação tributária deverá então ser lançada, objeto de um lançamento tributário, previsto lá no artigo 142 do CTN. Com o lançamento, o crédito estará então devidamente constituído. É o que nós chamamos de crédito tributário. Esse crédito tributário, ele é líquido, certo e exigível. A liquidez diz respeito ao correto valor que aquele crédito possui. A certeza diz respeito à existência certa daquele crédito. Certeza de que aquele crédito existe. E a exigibilidade diz respeito à possibilidade daquele crédito ser exigido administrativamente ou judicialmente. O que nós vamos estudar hoje são as causas de extinção desse crédito, que era líquido, certo e exigível, que existia no mundo real e agora ele vai parar de existir pela ocorrência de alguma das causas de extinção que nós vamos estudar hoje. A primeira causa de extinção, e talvez a que mais aconteça no direito tributário, é o pagamento. O pagamento extingue o crédito tributário, extingue todo o crédito, extingue a relação tributária, extingue toda aquela situação jurídica abrangida pelo crédito tributário. Vamos então a um exemplo. Imagine que determinado contribuinte possui um veículo automotor. Como nós sabemos, sobre a propriedade de veículo automotor incide o IPVA, um imposto de competência estadual. Imagine então que tenha sido feito o lançamento de IPVA no valor de R$1.000. Esse contribuinte, ao receber a notificação de lançamento do IPVA, que é o carnê, o boleto de pagamento do IPVA, vai até uma agência bancária e efetua o pagamento dos R$1.000 de IPVA. Nesse caso, quando o contribuinte efetua o pagamento do IPVA, ele está extinguindo aquele crédito tributário. Aquele crédito tributário passa a ser extinto, passa a não existir mais. Bem, agora que nós entendemos o que é o pagamento e o que é a extinção, vamos passar um pouco sobre algumas situações que o CTN descreve sobre o pagamento para que nós possamos compreender melhor essa matéria. O pagamento do principal e o pagamento das multas são diferentes para o direito tributário. O pagamento de uma multa não exime o contribuinte do pagamento do principal. Vamos a um exemplo para entender melhor. Imagine que um determinado contribuinte tenha que efetuar o pagamento de R$1.000
de ISS, Imposto sobre Serviço. Não tendo efetuado o pagamento desse tributo, desse crédito tributário no prazo correto, começou a incidir atualização monetária e juros. E, algum tempo depois, totalizou o valor de R$ 1.200, sendo R$ 1.000 o principal, R$ 200, juros, atualização monetária, correção monetária. O contribuinte, então, efetua o pagamento de R$ 200. Nesse caso, o pagamento de R$ 200 não extingue o crédito tributário. O pagamento desses R$ 200 não vai extinguir a relação tributária, pois o contribuinte só efetuou o pagamento dos juros, da multa e da mora. Mesmo que esses juros, essa mora, alcancem valores acima do principal, não vão extinguir a obrigação tributária. Ou seja, imagine que o contribuinte tenha que pagar R$ 1.000 de ISS, mas passou tanto tempo, que esse valor chegou a R$ 3.000, sendo R$ 1.000 o principal e R$ 2.000 de juros, multa, correção monetária e mora. O contribuinte, então, paga R$ 2.000 de juros, multa, mora, atualização monetária, correções. Nesse caso, ainda assim, deve pagar o principal, que são os R$ 1.000. Ou seja, o contribuinte deverá pagar o valor tanto principal como o valor incidente de juros, multa e mora. Uma outra situação é que o pagamento do tributo deve ser integral e o pagamento apenas de alguns tributos não geram a presunção de quitação de todos os tributos. O pagamento do tributo atualizado, ou seja, do tributo mais novo, também não gera a presunção de quitação dos tributos anteriores. É possível ainda ao contribuinte fazer o pagamento apenas de parte dos tributos que são devidos. Ficou um pouco confuso? Vamos a um exemplo que a gente vai entender isso melhor. No caso do IPVA, é um tributo anual. É um tributo que incide todos os anos sobre aqueles que possuem propriedade veicular automotora. Temos o IPVA, então, 2016, 2017, 2018, 2020, 2019 e assim por diante. Imagine que determinado contribuinte não efetuou o pagamento do seu IPVA 2018, 2019 e 2020. Chegando então no ano de 2020, o contribuinte efetuou o pagamento do IPVA 2020, não efetuando o pagamento do IPVA 2018 e nem do IPVA 2019. Pergunta-se, esse contribuinte pode fazer o pagamento apenas do IPVA 2020? A resposta é pode. Ele pode fazer o pagamento apenas do IPVA 2020. Nesse caso, estará quitando apenas o tributo relativo ao ano de 2020. Não estará quitando o tributo 2018 e nem o tributo 2019. Mas o que acontece com esses tributos? Bem, esses tributos 2018 e 2019 continuam sem pagamento e sobre eles continua correndo juros, multa e correção monetária. Nesse caso, o contribuinte deverá efetuar o pagamento deles com esses acréscimos legais. Pode, então, o contribuinte efetuar o pagamento do 2018, ou do 2019, ou do 2020 de forma separada, e o pagamento de um desses tributos não gera a presunção de que todos eles foram pagos. Da mesma forma, o pagamento de apenas uma parcela do tributo não gera a extinção do crédito tributário. Na última aula, nós estudamos que uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário era o parcelamento. O que é o parcelamento? Nada mais é do que a concessão de uma possibilidade para o contribuinte pagar um tributo parcelado.
Assim, imagine que o contribuinte deva pagar R$ 1.000 de um determinado tributo e esse valor é parcelado em 5 vezes de R$ 200. Nesse caso, se o contribuinte efetua o pagamento da primeira parcela e não efetua o pagamento das 4 parcelas faltantes, deverá, assim, ser ajuizada a ação de execução fiscal para a cobrança daquele valor. Isso porque o não pagamento das parcelas seguintes não é causa de extinção do crédito tributário. Ou melhor dizendo, o pagamento da primeira parcela não extingue e não desobriga o contribuinte do pagamento das demais parcelas. O pagamento da primeira parcela apenas suspende a exigibilidade das demais parcelas. Como nós sabemos, existe uma diferença de competência tributária e capacidade tributária. A competência tributária é a competência conferida pela Constituição para que um determinado ente crie um determinado tributo. Essa competência ela é indelegável, ou seja, o ente possui competência e só ele pode exercer essa competência. Por exemplo, somente a União pode instituir imposto de renda, pois está escrito na Constituição que ela possui competência para instituir o imposto de renda. Somente os estados podem instituir o IPVA, pois está na Constituição que é um imposto estadual. Somente os municípios podem instituir o IPTU, pois está na Constituição que é um imposto municipal. A capacidade tributária para arrecadar e fiscalizar os tributos, essa sim pode ser delegada, pois trata-se de um exercício ali mais fácil para a administração fazê-lo de forma delegada. Nesse caso, a arrecadação do tributo pode ser delegada, inclusive, para uma entidade bancária, privada ou pública, facilitando assim a arrecadação dos tributos para a administração, que não precisar lidar com numerário, valores, e não precisa contratar assim segurança, cofre e transporte de valores. E é também uma atividade interessante para os bancos que assim vão desenvolver alguma atividade lucrativa naquele mister. Portanto, embora o CTN diga que os tributos são pagos perante a autoridade fiscal, na maioria esmagadora dos casos, existe a celebração de convênios e a celebração de delegações tributárias para que esses entes tributários arrecadem os tributos por meio de instituições bancárias. Veja bem, quando que o tributo passa a ser devido? Essa é uma pergunta muito comum. A partir de quando eu preciso pagar um determinado tributo? Após o lançamento, o contribuinte é notificado, ou seja, ele recebe em sua residência uma notificação que pode ser já o boleto para pagamento do tributo. Via de regra, essa notificação concede ao contribuinte o prazo de 30 dias para pagamento do tributo ou impugnação administrativa. Ou seja, o contribuinte, via de regra, possui o prazo de 30 dias para pagar aquele tributo ou impugnar administrativamente aquele lançamento, conforme nós vimos nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No caso de recebimento do boleto com valores errados, no caso de recebimento com valor A maior ou com valor A menor, o contribuinte, então, deve realizar a impugnação daquele lançamento, realizando, assim, a adequação, o ajuste necessário para que seja feita a cobrança correta dos valores e para que ele possa fazer o pagamento daquele tributo. Caso o contribuinte não faça o pagamento no prazo de 30 dias estipulado pela notificação, ou no prazo
que a lei ali mais especificamente lhe conceder, é então aplicado sobre o valor principal, juros, multa e atualização monetária. Essa atualização, esses juros, passam então a incorporar o valor do tributo, devendo também ser pago junto com ele. A lei que institui o tributo vai dizer qual é o índice de correção utilizado, qual é o índice que será aplicado para aquele tributo em específico. Via de regra, os tributos são atualizados pela Selic. Também as multas são previstas na lei que institui aquele tributo ou em legislação ordinária. Temos, por exemplo, no caso do imposto de renda, uma lei que prevê lá no seu artigo 44 que, caso o tributo não seja pago no prazo correto, incide sobre ele uma multa de 75%. Essa multa penaliza aquele contribuinte que não efetua o pagamento no tempo correto, penaliza o contribuinte que deixa de efetuar o pagamento no prazo devido. Vamos então a um exemplo. Imagine que um determinado contribuinte possua uma renda de R$40 mil no ano. Deve então realizar a sua declaração de imposto de renda, que é uma obrigação acessória, e efetuar o pagamento de tributo sobre o valor da renda de R$40 mil auferida. Suponha agora que esse contribuinte declarou apenas R$30 mil, ou seja, por equívoco ou por engano, não declarou o valor total da sua renda. Nesse caso, o fisco poderá fazer o lançamento de ofício dos R$10 mil faltantes. Caso esse contribuinte não pague o valor total devido de R$40 mil, pague apenas R$30 mil, falta o pagamento de R$10 mil, que será lançado de ofício junto com uma multa de 75%. Essa multa incorpora-se então ao tributo e passa a fazer parte da obrigação tributária que o contribuinte deve cumprir. Será então ela exigível e o contribuinte deve efetuar o pagamento. Mas como que o contribuinte faz então o pagamento do tributo? Bem, o CTN estabelece algumas hipóteses. São elas: dinheiro, cheque e vale postal. O cheque já é um instituto quase em desuso no nosso país, mas algumas pessoas ainda o utilizam pela praticidade que ele possui. Vale recordar que o cheque pode ser devolvido pela instituição bancária, nos casos de assinatura, falta de fundos, entre outras hipóteses previstas lá na lei do cheque. A devolução do cheque, por qualquer hipótese, seja por falta de fundos ou por assinatura, ou alguma irregularidade no preenchimento, faz com que o tributo seja considerado não pago e o contribuinte passa então a dever juros de mora, multa, como se não tivesse efetuado o pagamento daquele tributo. É importante então recordar que a obrigação de pagamento do tributo é do contribuinte e, se ele realizar o pagamento por cheque, é responsável de que aquele cheque seja descontado totalmente no dia do pagamento do tributo. Caso haja alguma intercorrência com esse cheque, o contribuinte estará incorrendo em juros, multa e atualização monetária, devendo então fazer o pagamento do tributo corretamente. Como nós vimos, a maioria dos entes realiza a concessão, ou melhor dizendo, a delegação da capacidade tributária para as instituições bancárias. Então é muito difícil que uma instituição bancária recuse o pagamento de algum tributo. Entretanto, está previsto no CTN uma das hipóteses de pagamento mediante consignação em pagamento. O que é isso?
A consignação em pagamento, então, nada mais é do que uma ação judicial em que o contribuinte deseja efetuar o pagamento, porém, houve por parte da administração algum tipo de recusa no recebimento desse pagamento. Isso não é muito comum de acontecer, até porque, na maioria dos casos, ocorre a delegação da capacidade tributária. O ente tributante confere a instituições bancárias o recebimento desse tributo. Então, não é comum que haja essa recusa. Mas o CTN prevê também, e isso pode ser utilizado em outras hipóteses, conforme nós vamos ver agora. A primeira delas diz respeito ao recebimento do valor que o contribuinte entende correto, que geralmente é menor do que o valor cobrado. Vamos a um exemplo. Imagine que o contribuinte receba um boleto para pagamento do IPVA no valor de R$1.000, mas o contribuinte discorda, ele acha que o cálculo correto é no valor de R$800. O contribuinte, então, deseja efetuar o pagamento de R$800, mas não deseja efetuar o pagamento de R$1.000. Pode, então, entrar com uma ação de consignação em pagamento, depositar judicialmente o valor de R$800 que entende devido e, assim, com o julgamento daquela ação, o juiz vai proferir uma sentença dizendo se o valor é de R$800 ou de R$1.000. Nesse caso, se o juiz der ganho de causa para o contribuinte, assistindo assim a ele o direito de pagar apenas R$800, a obrigação estará extinta, o crédito tributário estará extinto e aquele contribuinte nada mais precisa fazer. Caso, porém, o judiciário, o juiz, na sentença, decida que o contribuinte deve fazer o pagamento de R$1.000, nesse caso, o contribuinte deve complementar esse valor de R$200 com juros, multa e atualização, conforme nós vimos nos blocos anteriores. Outra possibilidade para a utilização da ação de consignação em pagamento é quando dois entes exigem o pagamento do tributo, sendo que o contribuinte entende que só deve pagar para um só ente. Vamos a um exemplo em que essa situação vai ficar mais clara. Imagine uma grande fazenda que esteja passando por 2 municípios. Nesse caso, essa propriedade rural deve pagar o ITR, Imposto sobre a Propriedade Rural. Imagine, porém, que o município A e o município B entendam que são eles que têm direito à destinação do ITR. Isso porque, fazendo um breve parênteses, embora o ITR seja um imposto de competência da União, 50% do seu produto, ou seja, 50% da sua arrecadação, vai para o município. E, caso o município faça a arrecadação e fiscalização daquele tributo, daquele ITR, ele fica com 100% da arrecadação. Então, no nosso exemplo, imagine que o município A e o município B façam a fiscalização e emitam um boleto para pagamento do ITR para esse contribuinte. Ora, o contribuinte não é obrigado a pagar 2 ITRs. O contribuinte não precisa pagar o imposto 2 vezes. Nesse caso, quando tanto o município A quanto o município B exigem o pagamento, uma alternativa para esse contribuinte é apresentar, então, entrar com uma ação de consignação em pagamento, consignando judicialmente o valor devido de ITR para que, assim, o Poder Judiciário decida se é o município A ou se é o município B que deve ficar com o valor daquele ITR. Essa ação pode ser utilizada para todos os casos em que o contribuinte deseje pagar um valor menor do que aquele valor que está sendo exigido. Lembrando que, caso o contribuinte tenha
perda, ou seja, caso o contribuinte perca a ação, nesse caso, deve pagar o valor faltante com juros, atualização monetária e correção. Caso o contribuinte faça o pagamento de um tributo que não é devido, ou seja, um pagamento indevido, ele possui direito à restituição desse valor. Seja esse pagamento indevido feito por qualquer razão, ele deve ser restituído com a atualização monetária. Vamos a alguns exemplos para a gente entender melhor como funciona tanto o pagamento como a restituição. Como nós sabemos, dentro do direito tributário, nós temos a legalidade, ou seja, as relações jurídicas tributárias nascem a partir da lei e elas são obrigatórias. Isso faz com que a vontade do contribuinte não seja relevante na relação jurídica, assim como a vontade da administração também não é relevante. Assim, o pagamento de tributos não se trata de uma vontade, mas de uma obrigação da lei. Se não há aquela obrigação legal, também não pode haver o pagamento. E ele, caso tenha sido efetuado, deve ser devolvido. Vamos a um exemplo que isso vai ficar um pouco mais claro. Imagine que determinado contribuinte não é proprietário de um veículo automotor. Ele não possui um veículo. Porém, por alguma razão, ele efetua um pagamento de IPVA perante a Secretaria de Fazenda do seu estado. Nesse caso, esse pagamento é indevido e esse contribuinte pode pedir a restituição desse valor de forma total e com correção. Outra forma muito comum de devolução de tributo é a restituição do imposto de renda. Como se sabe, as pessoas trabalham ao longo do ano recolhendo previamente o imposto de renda mediante um cálculo aproximado de qual valor será devido. No começo do ano seguinte, é feita então a declaração anual de ajuste de imposto de renda, para verificar se o valor foi pago corretamente, se há imposto a restituir ou se há ainda algum imposto a pagar. Por isso que o nome é declaração de ajuste, para que seja feito esse ajuste entre o valor pago e o valor devido. Caso se verifique que o contribuinte pagou a mais o tributo, ele tem então direito à restituição. Isso vale para qualquer tributo. Imagine, por exemplo, que o contribuinte tenha a obrigação de pagar o ICMS no valor de R$1.000. Porém, devido a um erro de cálculo, o contribuinte efetua o pagamento de R$2.000. Nesse caso, o contribuinte terá direito a pedir a restituição dos R$1.000 pagos a mais. Isso vale também para o pagamento de tributos indevidos, decaídos ou prescritos. Uma outra hipótese para a solicitação de devolução de pagamento de tributo indevido é quando o contribuinte efetua o pagamento, mas ele tem algum tipo de isenção ou imunidade. Nesse caso, o contribuinte também pode solicitar a devolução daquele valor que foi pago a mais. Uma outra hipótese de extinção do crédito tributário é por meio da compensação. O que é a compensação? A compensação nada mais é do que um instituto em que prevê que créditos e débitos tributários sejam compensados, ou seja, se equivalham, para que haja, então, a extinção da relação tributária. Vamos a um exemplo em que isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Imagine que um determinado contribuinte tenha, por alguma razão, um crédito tributário junto ao fisco, junto àquele ente tributante. E praticou alguns fatos geradores que geraram também um débito tributário. Então, imagine que o contribuinte tem R$2.000 de crédito, ou seja,
algum tributo que ele pagou a mais ou alguma situação jurídica que gerou para ele um crédito e para o fisco um débito de R$ 2.000. Agora imagine que esse mesmo contribuinte, perante esse mesmo ente fiscal, praticou fatos geradores que geraram para o contribuinte um débito e para o fisco um crédito, também de R$ 2.000. Ora, o contribuinte tem um débito de R$ 2.000 e um crédito de R$ 2.000. O ente tem um débito de R$ 2.000 e um crédito de R$ 2.000. Nesse caso, é possível que seja feita a compensação, que nada mais é do que igualar essa matemática, igualar esse cálculo, fazendo com que se extinga o crédito e o débito tributário ao mesmo tempo. Entretanto, a compensação, infelizmente, não é assim tão simples no Brasil. Isso porque ela precisa de cumprir vários requisitos. Vale recordar que só podem ser compensados créditos devidamente constituídos e só podem ser compensados créditos em regra previstos em lei. Isso porque, via de regra, o fisco faz o pagamento dos seus créditos por meio de precatório, um sistema, infelizmente, ainda um pouco mais demorado, enquanto o recebimento é em dinheiro. Isso faz com que haja um intervalo entre o pagamento e o recebimento. Ou seja, nem sempre para o fisco é interessante a realização da compensação tributária. Então, essa hipótese talvez não seja das mais utilizadas atualmente. Uma outra hipótese de extinção do crédito tributário é a transação. A transação é a realização de um acordo, por assim dizer, entre fisco e contribuinte ou responsável. Nesse caso de transação tributária, as duas partes abrem mão de uma parte do tributo, abrem mão de uma parte de multas e penalidades e chegam a um acordo que faça com que o contribuinte pague aquele tributo. A transação, via de regra, no Brasil, só é utilizada em alguns casos muito específicos, quando o fisco, após uma detida análise sobre aquele crédito tributário, verifica que o pagamento é muito improvável de acontecer. Verifica que aquele sujeito passivo não tem grande liquidez e não será muito fácil cobrar judicialmente aquele crédito. Portanto, a realização de um acordo passa a ser interessante para que o fisco receba pelo menos uma parcela daquilo que tem direito. Segundo parte da doutrina e também do STJ, uma das possibilidades de transação, uma das modalidades de transação, são programas conhecidos como refis. Lançados aí recentemente, esses programas permitem um refinanciamento de dívidas tributárias muito antigas. Se der uma olhada nos editais de refis, verificam que são cobranças de tributos relacionados a dívidas muito antigas e de credores com pouca ou às vezes nenhuma liquidez. Para esses credores, a execução fiscal não é uma medida muito eficaz e pode não trazer o resultado esperado. O fisco, então, tem dentro da transação uma disponibilidade muito grande em que ele pode exercer discricionariamente acordos que façam o recebimento parcial daquele crédito tributário. Essa discricionariedade e o recebimento parcial do crédito tributário são objeto de controvérsia na doutrina tributária. Isso porque, como nós verificamos ao longo de todo o Código Tributário Nacional e de grande parte da doutrina, o direito tributário deixa pouca margem para a discricionariedade. É um direito muito vinculado à lei e à obrigação tributária, fazendo com que o crédito tributário, uma vez devidamente constituído, seja exigível, não podendo assim nem o fisco e nem as demais autoridades realizarem sobre ele qualquer tipo de discricionariedade.
Essa posição, contudo, vem mudando ao longo dos anos, especialmente quando observamos que até mesmo instituições privadas realizam a transação. É muito comum observarmos bancos, instituições financeiras que têm por objetivo único e exclusivo o lucro, ao perceberem que determinados empréstimos não serão saldados, não serão quitados, procurarem esses credores, que muitas vezes têm o patrimônio oculto ou não têm patrimônio aparente, e tentarem algum tipo de renegociação de dívidas para pôr fim àquele débito. Ora, se até instituições bancárias, criadas com o único fim de lucro, realizam a transação, direitos privados, próprios, que elas possuem total interesse, fechar os olhos da administração pública para a realização de transação tributária seria tratar com não tanto cuidado assim do interesse público. Isso porque talvez o interesse público não seja só de ter um título, um papel morto, dizendo que aquele determinado contribuinte possui uma dívida. Talvez o interesse seja receber, ainda que parcialmente. Assim, a sociedade, representada ali pelo poder público, não fica totalmente no prejuízo e aquele contribuinte, que também é uma pessoa que vive em sociedade, consegue a sua quitação tributária e pode continuar desempenhando aí as suas atividades normalmente. Portanto, a transação tributária, embora ainda não seja tão utilizada no nosso direito, é um instituto muito importante que vem ganhando força com esses programas de refinanciamento, em que o contribuinte muitas vezes obtém desconto do principal ou desconto de juros, multas e mora, permitindo assim que seja pago o tributo de forma parcelada, sendo concedidas moratórias individuais ou coletivas. Vamos agora então às perguntas que os estudantes enviaram para nós por meio dos canais da TV Justiça. Questão número 1. Conforme as regras previstas no CTN, o pagamento do tributo pode ser efetuado em todas as formas abaixo, exceto A. Em cheque, B. Dinheiro, C. Vale postal ou D. Bens e serviços. Conforme nós vimos na nossa aula, o pagamento pode ser efetuado em cheque. O cheque está previsto no nosso ordenamento jurídico brasileiro e é totalmente uma forma de pagamento em vigor. Embora o cheque ainda não seja, como foi antigamente, a principal forma de pagamento, devido ao surgimento do cartão de crédito e outras formas de pagamento, ainda está em vigor e pode sim ser utilizado. O contribuinte apenas deve ter cuidado porque, uma vez emitido o cheque, ele só será uma causa de extinção do crédito tributário, ou seja, só estará configurado o pagamento quando o cheque for compensado. Qualquer uma das hipóteses que leve à não compensação do cheque, desde critérios formais como erro no preenchimento, erro na assinatura incorreta, até a falta de fundo do cheque, não importa, isso é responsabilidade do sujeito passivo, do contribuinte ou do responsável. Qualquer erro no não cumprimento dessas obrigações é imputado, é responsabilidade do sujeito passivo. Se o cheque não for descontado, não aconteceu o pagamento. Em dinheiro, é a modalidade mais comum de extinção do crédito tributário. Portanto, temos aí o pagamento em dinheiro como sendo uma das possibilidades também de pagamento mais comum. O tributo pode ser pago, hoje em dia, mediante os convênios que são celebrados entre o ente que concede aquele tributo, o ente que cria aquele tributo, e a instituição bancária. Muitas vezes o tributo é pago por meio de transação bancária, internet banking ou aplicativos. Nesse caso, o tributo está sendo pago em dinheiro. O vale postal também está previsto no CTN, embora não seja tão comum e tão usual como o cheque e o dinheiro,
é sim uma possibilidade de pagamento de tributos. Então, a alternativa a ser marcada é bens e serviços. Isso porque não é uma modalidade de pagamento tributário. Não tem a possibilidade de extinção do crédito tributário. Bens e serviços não podem ser utilizados para pagamento de tributos. Imagine então, por exemplo, um determinado barbeiro que não pague ali o seu ISS. Seja então ali uma dívida cobrada no valor de R$ 1.000 de ISS. Esse barbeiro não tem a possibilidade de chegar para a autoridade e oferecer ali os seus serviços de barbeiro no valor de R$ 1.000 ou de oferecer uma cadeira de barbeiro no valor de R$ 1.000 para efetuar o pagamento do ISS. Também não poderá nomear bens à penhora, solicitar que seja penhorada a sua barbearia ou a sua cadeira de barbeiro para o pagamento do ISS. Esse pagamento somente será realizado em cheque, dinheiro ou em vale postal. Vamos então para a nossa questão número 2 do quiz. O prazo para que a administração constitua o crédito definitivamente é de: letra A, 2 anos, letra B, 3 anos, letra C, variável ou letra D, 5 anos. O prazo de constituição do crédito tributário é de 5 anos. Então, a alternativa correta é a letra D. Esse prazo está previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, prazo que fala da decadência. E aí é importante a gente recordar esse importante instituto do direito tributário. Quando acontece o fato gerador, passa então imediatamente a surgir a obrigação tributária. Essa obrigação precisa ser formalizada e ela é formalizada por meio do lançamento tributário. O lançamento tributário deve ser feito nesse prazo de decadência de 5 anos, previsto lá no artigo 173. Como nós vimos na nossa primeira aula, esse prazo pode ser feito, pode ser cumprido a qualquer momento. Esse lançamento, melhor dizendo, pode ser efetuado a qualquer momento, desde que dentro do prazo de 5 anos. Imagine então que um determinado contribuinte praticou um fato gerador em março de 2015. Ora, terá então um prazo de 5 anos para ser lançado esse tributo. Via de regra, esse tributo pode ser lançado em abril, maio, junho ou julho. Verifique que o lançamento pode ser efetuado mais de uma vez sobre aquele mesmo fato gerador, caso a autoridade verifique que o lançamento não foi corretamente efetuado. Nesse exemplo que nós demos, imagine que o fato gerador praticado em março foi lançado em junho de 2015. Porém, em julho, a autoridade percebeu que faltou uma parte do tributo ser lançada. Poderá efetuar um novo lançamento, pois ainda está dentro do prazo de 5 anos. Caso em dezembro ela verifique novamente que falta algum tributo a ser lançado, pode efetuar um novo lançamento, pois esse tributo deverá ser lançado na sua integralidade. O lançamento tributário, então, pode acontecer enquanto não acontecer a decadência daquele tributo, prevista lá no artigo 173 do CTN. Vamos então para a terceira e última questão do nosso quiz. A hipótese em que ocorre o perdão da dívida tributária com a consequente extinção do crédito tributário denomina-se: A. Transação, B. Compensação, C. Remissão ou D. Caução. A transação, como nós vimos, é um instituto em que há um acordo entre a administração, o fisco, e o sujeito passivo, o particular. Portanto, nesse caso, não há um perdão total da dívida. Há um acordo para que parte da dívida seja pago. Nesse caso,
A transação é um acordo entre o sujeito passivo e o fisco para o pagamento de parte daquela dívida, ou para o pagamento daquela dívida com mais prazo, com mais recursos sendo parcelados, ou seja, um acordo entre essas duas partes. A compensação, de outro lado, nada mais é do que o equilíbrio entre duas contas, entre o débito e o crédito, que fisco e sujeito passivo possuem. No caso da compensação, o fisco pode possuir um crédito tributário e também um débito perante aquele sujeito passivo. O sujeito passivo tem um crédito no fisco, decorrente de uma outra relação jurídica, e agora passa a ter um débito. Para realizar a compensação, então, é a somatória de débito e crédito a compensação desses valores, fazendo assim com que débito e crédito sejam somados e subtraídos, gerando um valor único de um crédito ou de um débito para o sujeito passivo ou para o fisco. A remissão, essa sim, é o perdão da dívida tributária. É prevista em lei para algumas hipóteses em específico. Essa é, portanto, a alternativa correta do nosso quiz. A caução também não é um instituto propriamente previsto no direito tributário. Isso porque não existe a caução tributária, porque não se paga um tributo antecipadamente. Pode ser exigido algumas garantias tributárias para as hipóteses de concessão de moratória, em que o contribuinte é solicitado a prestar garantias tributárias de que pagará aquele tributo. Mas esses institutos estudados junto com a moratória não são propriamente chamados de caução. Vamos então verificar um pouco mais sobre o que nós estudamos na aula de hoje, fazendo uma breve revisão. Na aula de hoje, nós vimos as causas de extinção do crédito tributário. Verificamos que o crédito tributário surge com a obrigação tributária após o seu lançamento. É o lançamento que constitui o crédito tributário, fazendo com que ele nasça líquido, certo e exigível. E esse crédito será extinto. A causa mais comum de extinção do crédito tributário é o pagamento. É por meio do pagamento em que um crédito deixa de existir. Verificamos que esse pagamento deve ser integral e em dinheiro. Também estudamos que o pagamento de parcelas não extingue o crédito tributário. Vimos ainda que o pagamento do principal é devido assim como o pagamento dos acessórios, juros, multas e atualização monetária. Somente o pagamento de todo esse valor é que extingue o crédito tributário. Vimos também que o pagamento é uma das principais causas que gera a extinção do crédito tributário e deve ser feito em dinheiro, cheque ou vale postal, cabendo ao sujeito passivo a responsabilidade pela compensação do cheque. Além do pagamento, nós estudamos também a extinção do crédito tributário pela compensação, que nada mais é do que o cálculo do tributo devido, e pelo crédito que o sujeito passivo possua junto ao fisco, fazendo assim somatório de débito e crédito, resultando num cálculo final de um valor a receber ou a pagar pelo contribuinte. Estudamos também a transação, que nada mais é do que um acordo entre o contribuinte e o fisco, permitindo assim que o fisco receba um valor, ainda que um valor menor do que o original, e que o contribuinte pague, extinguindo assim aquela relação jurídica tributária. A transação é muito comum em alguns programas, como por exemplo o Refis. Por isso é muito importante deixarmos claro a importância do pagamento para a extinção do crédito tributário. Verificamos assim que o pagamento deve ser efetuado em dinheiro e o pagamento deve ser efetuado no valor integral do tributo. Caso o contribuinte tenha alguma dúvida ou caso o contribuinte entenda que aquele valor não é devido, não tem problema. Nesse caso, ele pode utilizar os mecanismos de impugnação ou
também a ação de consignação em pagamento. Como nós vimos na aula de hoje, essas ações e essas impugnações podem fazer com que aquele crédito seja discutido judicialmente. Vamos a um exemplo para isso ficar bem claro para vocês. Imagine que um determinado contribuinte recebeu em sua casa a notificação do IPTU para o pagamento de R$1.000. Ao ler a notificação, o contribuinte observa ali que a base de cálculo utilizada para aquele IPTU está errada, ou seja, o valor da sua casa não corresponde ao valor que o contribuinte entende correto. Também verifica ali que há um erro na alíquota, tendo sido aplicada um percentual de alíquota superior ao que ele entende devido. Nesse caso, o contribuinte tem duas hipóteses: efetuar o pagamento integral em dinheiro e aí extinguir o crédito tributário, mesmo com esse valor errado, ou o contribuinte poderá efetuar uma ação de consignação em pagamento. Nesse caso, de consignação em pagamento, o contribuinte depositará o valor devido judicialmente. Esse depósito não extingue ainda o crédito tributário, mas permite a discussão daquela ação. Caso seja procedente, a ação, então, passará o valor para o fisco, né, e aquele crédito estará, então, extinto. Agora, o pagamento do tributo parcial ou o pagamento do tributo em cheque que venha a retornar, que não seja compensado, não geram a extinção do crédito tributário. Como se sabe, é muito comum que o cheque retorne por erro no preenchimento, por falta de correspondência entre a assinatura do emitente e a assinatura cadastrada no banco, e todas essas responsabilidades são do contribuinte. É o contribuinte que deve verificar se o cheque está devidamente preenchido, se o valor colocado no cheque corresponde à totalidade do tributo, para que assim haja a correção daquele tributo pago devidamente. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco mais sobre a isenção e a anistia tributária. Vamos verificar, por exemplo, que a isenção tributária é uma causa de exclusão do crédito tributário. Ou seja, no caso de isenção, o valor do crédito é excluído de pagamento. Aquele lançamento tributário, quando ele acontece, existe ali uma possibilidade de ser excluído do mundo jurídico, fazendo assim com que o contribuinte não pague o tributo. A anistia é o perdão de algumas infrações tributárias, é o perdão de algumas situações jurídicas em que o contribuinte não cumpriu devidamente a legislação tributária. É concedida por lei e trata-se, portanto, também, muitas vezes, da dispensa do pagamento de alguns tributos. Agradeço, assim, a sua atenção na nossa aula de hoje. Aguardo todos vocês na próxima aula para falarmos mais sobre anistia e isenção. Continuem acompanhando as nossas aulas aqui na TV Justiça. Muito obrigado e até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.